Bom dia. Hoje o dia está meio chuvoso e a gente vai fazer o nosso estudo, continuar o nosso estudo em Romanos, aqui no nosso cantinho improvisado mesmo. Que agora vai entrar no 8 e diz, ora, que a gente acabou de dizer que em Cristo nós somos livres do peso desse corpo de morte, da influência desse corpo. Ele diz, agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Ora, se você entregou sua vida ao senhorio de Cristo, se o Espírito de Deus veio habitar em você como selo da tua fé, selando a tua fé, agora, esse Espírito da vida, o Espírito Santo que veio habitar em você, ele te livra da lei do pecado e da morte, que é a lei da carne, que são os desejos da carne. A carne morre? Não. Ela continua militando? Continua. Ela continua se fazendo presente? Ela continua gritando os desejos dela? Continua. Mas o Espírito que está em você, o selo da tua fé, te sustenta, te capacita. Daí, Paulo dizendo em outra carta, em outro lugar, que nenhuma tentação é maior do que você, maior do que você possa suportar, porque o Senhor não permite que ela chegue. Então a tentação pode ser muito grande, pode ser muito forte, mas o Espírito que está em você, o Espírito Santo, que sela a sua fé, te capacita a passar por ela, passar pela tentação. Mas ela é enorme, maior é o que está em mim. Maior é o Espírito Santo que está em você. Então não há tentação que nos chegue que nós não possamos suportar. E Deus, já falei aqui várias vezes, Deus não é Deus de manada. Deus, é individual, o tratamento dele é particular, é individual. Ele é cuidadoso com cada um. Então, ele sabe os meus limites, ele sabe os seus. Ele sabe até onde eu aguento, até onde eu não aguento. E ele não deixa chegar nada que a gente não possa suportar, por mais que aquilo pareça grande demais. E até não estou dizendo que não é não, é uma baita tentação. Mas aí você olha para o Espírito e diz, não, maior é o que está em mim. Maior é aquele que fez a promessa de que eu vou passar por isso, se eu me mantiver firme. Lembra que a gente leu antes? Tem que perseverar. A gente leu lá no capítulo, acho que 5, que olha assim. Na presença do Senhor, no qual nos gloriamos também na tribulação, porque sabemos que podemos suportá-la. Porque a tribulação produz perseverança, a gente pode perseverar firme na luta, na tentação. A perseverança produz experiência com aquele que fez a promessa, com aquele que quer se revelar a nós, aquele que nos dá intimidade. E a experiência produz esperança. E eu até falei, esperança, eu gosto de substituir por convicção. Nos dá convicção de que tudo que ele prometeu, de tudo que o que ele falou, vai ser exatamente do jeito que ele prometeu e do jeito que ele falou. Então agora a gente no capítulo 8, ele diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, o Espírito Santo, em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, te livrou desse império. Porquanto que for impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Antes de eu continuar a leitura, começar pelo comecinho, que diz, porquanto o que for impossível a lei, no que estava enferma pela carne. Veja bem,
A lei é perfeita, a lei é boa, a lei é santa, a lei é justa. Quem deu a lei foi o Senhor, foi Deus. Mas ele diz que ela estava enferma. Como o que é perfeito, santo, justo e bom vai se enfermar? Principalmente quando a gente já viu aqui que a lei era a manifestação do caráter de Deus, que é amor. Aí ele diz que está enferma, estava enferma, mas ele diz que estava enferma pela carne, estava enferma por causa do homem. Lembra que a gente já falou aqui? Estava enferma por causa do homem, porque a lei posta, ela reflete o caráter de Deus, que é amor, mas também espelha o que eu sou, ou o quanto eu estou distante dela. Por isso, a lei era para mostrar o quanto eu dependia de Deus. Eu sendo pó, eu estando nessa carne pecaminosa, dependo de Deus para cumprir a lei, para viver de acordo com o caráter de Deus. Mas ele diz que a lei estava enferma pela carne. Por quê? Porque os homens não olharam para a lei assim. E nem hoje, os homens não olham para a lei assim. Os homens olham para a lei, olhavam e olham como um manual, como um manual de conduta, como regras a serem seguidas. E aí vai ticando, né? Que nem quando a gente faz a lista de compra. Comprar arroz, comprei. Feijão, tchau, comprei. Peguei lá no mercado, né? Você faz a lista. Açúcar, tá, peguei. Leite, tá, peguei. Aí lá, faria isso, fiz, que era assim que o jovem rico vivia. Lembra do jovem rico? Ele ia ticando. Esse eu fiz, esse eu fiz, esse eu fiz, esse eu fiz. Mas isso enfermou a lei, adoeceu a lei. Não a lei em si, mas o modo como os homens a viam, o modo como os homens a encaravam, o modo como os homens estavam recebendo a lei. Então eles enfermaram a lei, continuam enfermando a lei aqueles que querem estipular regras, aqueles que querem estipular normas. Não tem que fazer assim, tem que fazer assim, tem que entregar isso, tem que fazer aquilo, tem que jejuar, tem que subir o monte, tem que isso, tem que aquilo. Não, nós somos libertos pela graça. Para a liberdade é que nós fomos chamados, para viver em Cristo, na liberdade, olha aqui, ó, da lei da vida, que te livrou da lei do pecado e da morte. Te livrou da lei do pecado e da morte, te trouxe vida. Então, a lei estava enferma pela carne, pelo entendimento que o homem deu à lei, como ele a interpretou, como ele a recebeu. Então, o que Deus fez? Já que a lei foi impossível para que o homem visse o caráter de Deus, o que Deus fez? Deus enviou o seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa. Lembra que nós somos feitos à semelhança, à imagem e semelhança de Deus? Imagem e semelhança não é igual. E Jesus veio em semelhança da carne pecaminosa e no tocante ao pecado. Em semelhança, mas não igual. Ele veio com uma carne, com um corpo humano, mas não pecou. Não habitava nele a herança adâmica, a natureza pecaminosa. E com efeito, condenou Deus na carne do seu Filho o pecado. O pecado que é meu, que é teu, que é de cada um, foi condenado ali na cruz. Ele pagou o preço. Que o salário da morte, o salário do pecado não é a morte. Ele morreu. Sem ter pecado, ele morreu. Antes, a gente viu lá no estudo de Hebreus, antes novilhos, antes touros, eram mortos para
temporariamente a pagar a nossa dívida, o nosso pecado. Mas isso era temporariamente, porque nem eles iam voluntariamente, os animais não iam voluntariamente para o sacrifício, nem o sacerdote que fazia o sacrifício era perfeito. Mas o Filho, Jesus, perfeito, não tinha pecado e foi voluntariamente. E ele se entregou, ele se morreu na cruz. Ele não se matou nem foi matado. Ele se morreu. Ele se entregou voluntariamente para pagar o meu escrito de dívida e o teu. Para cancelar, para levar o diabo ao desprezo. Aí ele diz: isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne do seu Filho o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então agora, nós que estamos rendidos ao senhorio de Cristo, que estamos selados pela presença do Espírito Santo, podemos cumprir a lei. Para nós que não andamos segundo a carne, mas andamos em comunhão com o seu Espírito, nós nos tornamos perfeitos? Não. Perfeito é aquele que habita em nós e que vai nos capacitando, vai nos ensinando, vai nos admoestando, vai nos orientando, passo a passo, para a gente cumprir o amor. E para a gente cumprir a lei, qual é o cumprimento da lei? O amor. Então ele vai nos ensinando, a partir desse momento que eu me rendi ao senhorio dele, nesse momento que ele me sela, ele vai me ensinando a amar. Vai me ensinando o que é o amar. E vai me ensinando. E quando eu tropeço, quando eu não amo, quando eu não penso como eu deveria pensar, não ajo como eu deveria agir, não falo como eu deveria falar, ele me orienta, ele me ensina. Ele me corrige. Não, minha filha, olha, não foi isso que eu te ensinei. Ou não é isso que eu estou te ensinando. Eu estou te ensinando a amar. E o amor, segundo Deus, não é assim. Não é um amor que visa os seus próprios interesses. Estou falando de outra coisa, filha. Vamos sentar aqui, vamos conversar que eu vou te explicar. E a melhor coisa é a gente ser orientado por Deus, corrigido. É bom quando ele chega pra gente e diz, né? É bom quando o pai diz pra gente, puxa, você acertou, parabéns, muito bem. Mas também é bom quando ele diz, olha, não é assim. Porque ele me ama, ele quer que eu acerte, ele ama você. Ele quer que você acerte. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito cogitam das coisas do Espírito. Paulo, didaticamente, eu já falei, ele é muito claro, muito didático. Ele está dizendo, olha, as pessoas que dão atenção aos desejos dessa carne cogitam, desejam as coisas que vão alimentar essa carne. Que não se converteu, lembra? Ela continua sendo uma carne pecaminosa. Ela continua querendo comer desenfreadamente ou ela continua querendo não comer. Os opostos, né? Tem gente que morre de fome. Tem gente que não come e morre de fome, tendo o que comer. Aqueles que se inclinam para as coisas da carne desejam as coisas da carne, buscam as coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito de Deus, aqueles que dão ouvido ao que Deus está falando, vão buscar as coisas que agradam o Espírito de Deus. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o pendor do Espírito para a vida e paz.
Olha, a tendência dessa carne, o caminho pelo qual essa carne leva a gente é o caminho de morte. Mas o caminho, o pendor, a direção, a tendência do Espírito Santo nos leva para a vida e paz. Não é isso que a gente quer? Não é isso que a gente tanto busca? Não é isso que a gente busca perdidamente aí? Vou encontrar ali, vou encontrar lá, vou encontrar acolá. Ele está falando, tudo isso está no Espírito Santo. Então, se você tender, se você buscar, se você se inclinar para o Espírito Santo, o final disso, a consequência disso é vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. A tendência dessa carne aqui é inimizade contra Deus. Ela não quer aquilo que agrada a Deus. O desejo dela milita contra a vontade de Deus. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ora, se você dá muito maior ênfase ao que deseja a tua carne, se você presta atenção nas vaidades, nos caprichos, nos desejos. Eu gosto do Peterson, que ele diz que o Deus desse século é o eu, mas ele diz, são os sentimentos, são os desejos, e tem uma outra coisa que ele diz, são 3, que é o que a gente alimenta hoje. É o que eu sinto, é o que eu penso, é o que eu quero, é a minha satisfação. E hoje nós vivemos um período de satisfação imediata. É o fast food. Você não tem tempo de fazer ali a comida, né? Antigamente tem comidas que é para ser feita por 4 horas no fogo. Não, tipo assim, imediato. O prazer imediato. O prazer pelo prazer. Mesmo que aquele fast food não seja saudável, ainda que aquilo vá fazer mal ao seu corpo, você prefere aquilo do que ficar ali na cozinha, bota o feijão de molho, faz o refogadinho do feijão, bota o feijão, faz o refogadinho do arroz, e faz a saladinha, lavar aquelas folhas todas. Você não quer, você quer o prazer imediato. Ainda que sabendo que aquilo vai te fazer mal, porque aquele fast food não é saudável. Não tem nada de saudável. Aquela folhinha de alface ali não torna aquele sanduíche mais saudável ou menos insaudável. Em épocas como em épocas de AIDS, em épocas em que nós temos gravidez aí, quase crianças tendo bebês, mas o prazer imediato. Ninguém lembra da camisinha. Não estou nem falando de santidade, estou falando daqueles que vivem segundo os padrões da carne. Estou falando de santidade, estou falando de inteligência. Nós chegamos a um ponto tal que o prazer pelo prazer é tão forte que beira a burrice. Eu como aquilo que não me faz bem, eu faço as coisas sem a devida precaução, sem o devido cuidado, porque abismo puxa abismo. Não é isso que diz a palavra? Abismo puxa abismo. Então ele diz, o que o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne, os que vivem para agradar essa carne, os desejos, os pensamentos, os prazeres, os poderes, não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito,
se de fato o Espírito de Deus habita em vós. O Espírito de Deus vem habitar em nós como um selo da nossa fé em Cristo, como um selo da nossa rendição ao seu senhorio. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Mas se ele é um selo, quando Deus olha e diz, aquele ali se rendeu, por mais fraquinho que você seja, e não importa o teu passado, não importa o teu passado, se uma hora você entrega o teu coração a Cristo, independente do teu passado, independente do que você, das tuas forças, ele diz que ele sela você. Não é sela como montaria, como o diabo diz, né, que é cavalo, que a pessoa se torna cavalo para ele montar, não. Ele sela é o selo. É o selo tipo correio, sabe? Selo com S. Ele sela o teu coração, ele marca o teu coração com a presença do Espírito Santo que vem habitar em nós. Por quê? Porque ele viu que aquele coração verdadeiramente se rendeu a ele, quer intimidade com ele, a despeito de quem foi, a despeito do que faz, a despeito da sua força. Deus procura um coração quebrantado, que queira ser só seu. Ele sela. Tum. E o Espírito de Deus vem habitar em você. Agora, se alguém não tem o Espírito de Cristo, se Deus não deu o selo, não deu a habitação, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, ele não se converte. Mas o Espírito, o meu Espírito, é vida, por causa da justiça que se cumpriu na cruz. Dá para entender? A carne, ela está morta por causa do pecado. Eu não posso dar muita atenção para ela, não posso deixar ela falar, porque ela vai querer aquilo que me leva para a morte, aquilo que me distancia. E isso é uma militância que vai enquanto a gente estiver aqui nessa casca. Mas ele diz, se o Espírito está em mim, o Espírito Santo está em mim, o meu Espírito é vida, por causa da justiça cumprida em Cristo. Quando ele disse, está tudo consumado. Se habita em vós o Espírito Santo, o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que habita em vós. Se ele ressuscitou a Jesus Cristo, ele agora vai vivificar o nosso corpo mortal. Esse corpo aqui não vai ter mais o império que tinha. Não que ele morra, mas ele não vai ter mais o império que tinha, o controle que tinha. Agora, por meio do Espírito Santo, ele vai nos dar uma capacitação, a capacitação de ter domínio próprio, de dizer, eu vou comer com moderação, eu não vou ficar sem comer, por causa da regra da magreza, por causa de qualquer outro motivo, eu vou comer com moderação. Ele diz, agora eu vou tomar, agora eu não vou sair procurando prazer, né, que a gente usou o exemplo do sexo antes, eu não vou sair procurando prazer à torta direito, agora eu quero prazer que é prazer de verdade, porque já foi dito aqui várias vezes, eu gosto de enfatizar isso, o sexo não é criação do diabo, o prazer sexual não é criação do diabo, o orgasmo não é criação do diabo, ele é consequência do amor de Deus, da intimidade entre o casal. Um casal que se ama, que se relaciona com respeito. Não precisa concordar em tudo, não. Nunca a gente vai concordar em tudo.
mas a gente se respeita, a gente se trata bem, a gente enfrenta junto as dificuldades, a gente leva em consideração o que o outro fala. Aí o sexo vai ser um sexo gostoso, porque ele é a continuação dessa intimidade. Agora, como já falei, se você trata a tua mulher igual um jumento, sai dando patada nela o dia inteiro. Se você é aquela mulher ranzinza, chata, que lá no livro de Provérbios diz que ninguém aguenta morar com a mulher rixosa. É melhor, tá lá no livro de Provérbios, é melhor morar numa casa com goteira. Caramba! Melhor morar numa casa cheia de goteira. Não sei se você já teve experiência de ter uma casa com goteira. É melhor morar numa casa com goteiras do que viver com uma mulher rixosa. Porque não tem como. Então, se você é um cavalo e se você é uma mulher rixosa, como é que depois na cama quer que seja algo excepcional? Então, o fato de ser o sexo dentro do casamento, o fato de ser o sexo só com o seu marido, não, porque direitinho, é assim que Deus quer, só que Deus quer muito mais do que isso. Deus quer amor, Ele não quer só um papel. Ele quer amor, Ele quer uma vida de comunhão, de amor, de intimidade. E é o exemplo que Ele usa, Ele é o noivo, nós somos a noiva. Ele diz, marido, trate a mulher com dignidade, como eu trato a igreja, com respeito, fazendo o que é melhor para ela. Eu morri por ela, eu me entreguei por ela. E a mulher seja submissa, como a igreja tem que ser submissa ao Senhor, para que andem em comunhão. Mas esse mesmo Deus que fala que seja submisso é aquele que diz, vem, vamos conversar. Apresenta suas demandas, vamos conversar, vamos dialogar. E isso no casamento é essencial. Então, se você está procurando prazer, eu vou procurar prazer lá fora porque a minha mulher... É porque você é um cavalo. Você trata mal a mulher e depois quer o quê? Você, na hora mesmo do sexo, destrata ela, desconsidera ela, desrespeita ela e quer que seja maravilhoso? Isso tudo são coisas que são frutos da carne, do pecado, que quer humilhar, que quer destratar, que quer ter autoridade. Ele está falando aqui, olha, o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do Espírito que habita em vós. Vai dar um limite aqui e vai trazer vida. Aquilo que você come aqui de pão, que você come aqui de vida, vai ser vivificado pelo Espírito. E vai mudando até os teus desejos, já mudando até os teus prazeres, já mudando os teus conceitos. Vai mudando. Porque agora o Espírito, aqueles que buscam o Espírito, inclinam e desejam para as coisas que têm como fim vida. Muda. Gosto daquele louvor do Stênio que diz assim, o refrão diz, mudou, mudou. Aí o refrão diz, porque muda mesmo aquele que o amor encontrou, uma coisa se perdeu o ritmo e a letra. Muda, tudo muda, não por esforço intelectual, não por esforço moral, não por regras de conduta, porque não se esqueça, Deus vê primeiro o coração. Ele diz, o adultério não é você ir para a cama com uma pessoa fora do casamento. O adultério está aqui. Só desejar já foi. Deus está
tempo todo voltado para o nosso coração, para o nosso caráter, para tratar conosco. E Ele busca um coração que seja só seu, para selar com a presença do Espírito, porque estando em Cristo, nenhuma condenação há. O que passou, passou. É a partir de hoje, se no dia que se chama hoje, você ouvir a voz de Deus e não endurecer seu coração e se render ao seu senhorio, tudo se faz novo. É nova vida, é novo aprendizado. Pensa nisso. E a partir daqui, ainda no capítulo 8, ele vai falar da nossa herança, dos sofrimentos e da glória que está por vir. Ele vai falar da intercessão do Espírito. Ele vai falar das provas que Deus dá do seu amor. Então a gente vai... Pensei que a gente ia pegar só algumas partes, mas a gente vai seguindo direitinho. Então na nossa próxima parada aqui, se a chuva permitir lá fora, que é mais legal, né, mais bonitinho, acho que fica até mais descontraído, a gente vai continuar meditando no capítulo 8 de Romanos. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que toque seu coração, que você deseje ardentemente essa comunhão com o Pai. Que o Senhor ponha fome e sede dele nos nossos corações, que abra o nosso entendimento e que a gente venha partilhar o pão que a gente está comendo com aquele que está do lado, com aquele que está longe, para a glória de Deus e alegria nossa, em nome de Jesus. Não esqueça, para quem está em Cristo, nenhuma condenação há. Tudo ficou para trás. Agora é nova criatura, é nova vida, é tudo novo. Jesus te abençoe e te guarde.